Não, aí a gente apaga. Fala, galerinha. Foi, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom que não tem ninguém, então podemos falar qualquer coisa. Lara, quer começar alguma coisa? Algum assunto? Não, pode começar. Preparei algumas perguntinhas aqui para você, né? Mas deixa eu só ver se tá gravando já. Tem sim, Alex, Matias daí. Então vamos lá, vamos começar, né? Islara, se apresenta aí, vai. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Islara, eu atuo no setor de energia tem mais ou menos 3, 4 anos. Minha maior experiência foi no setor de GD e agora estou no mercado livre de energia. Oi, pessoal. Então, eu sou a Andressa, né? Atuo no setor de GD há 5 anos, um pouquinho mais que a Islara. Mas agora eu tô. Boa noite, Elza. Boa noite, Boa Alex. noite. Mas agora eu tô no setor de Mercado Livre, né? Uns 6 meses por aí. E aí, bom, o objetivo dessa live, né, é a gente mostrar um pouquinho sobre como é a transição de carreira, né? Tipo assim, como é você pegar, assim, anos de GD, que a gente acha que tudo está relacionado à energia renovável, e como que você entra no Mercado Livre. Por exemplo, a Clara, ela tá com um mesinho no Mercado Livre, consegui fazer a cabeça dela para vir para o Mercado Livre, e aí eu separei algumas perguntinhas para ela. Deixa eu carregar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta também, pode deixar aí no chat. Islara, como você vê o Mercado Livre como um todo, em geral, né? Por exemplo, qual a diferença entre a GD e o Mercado Livre? E o que você vê de oportunidade, por que você decidiu migrar de carreira? Olha, desde a liberação, né, da mudança, onde todos os consumidores Grupo A poderão mudar, migrar para o Mercado Livre, né, caso queiram. A gente viu, né, uma mudança muito grande com relação ao ponto de vista de integradores, de gestores de energia, de consultores, onde viram mais uma oportunidade de agregar isso ao seu negócio, pessoas que já trabalhavam com solar, com mini GD, agregar isso ao seu negócio, né? E como eu vejo isso para os próximos anos? Como uma oportunidade de mercado, não vejo o Mercado Livre como uma concorrente do GD, e sim um complemento. Né? Muita gente fala que os dois são concorrentes, mas eu digo que os dois são complementares, né? Visto que você pode ter uma GD, pode migrar para o Mercado Livre de Energia. Então, o conselho que eu deixo para quem trabalha com solar é ter mais esse olhar, digamos assim, gentil para o Mercado Livre e não pensar, eu estou perdendo espaço para o Mercado Livre, mas sim eu estou ganhando espaço, pois muitas vezes um cliente pode chegar para colocar GD e não ter crédito, não ter telhado, não ter solo para instalar, e o Mercado Livre pode ser uma opção para ele ir economizando nos primeiros anos e depois colocar uma EVD e virar um outro produtor, por exemplo. Perfeito, perfeito. Eu vou falar um pouco da minha visão, tá? Também. Então, eu trabalhava com GD na parte de distribuição. E qual a minha visão como distribuição, né? Eu via muitos clientes querendo aderir, a demanda muito alta e muitos benefícios, né? Por exemplo, hoje, se a sua fatura é R$ 1.000, se você entrar com GD, a sua fatura fica R$ 100. E com isso, entraram muitas empresas novas no setor. Abriu muitas oportunidades para microempresários, até porque estava fácil você criar um MEI e começar a vender placa solar, né? Então,
quando você facilita a entrada de novos empreendedores, você desenvolve a economia local e desenvolve também o poder de aperfeiçoamento, né? Então, com isso, assim, pela região do Nordeste, que era onde eu atuava, estava crescendo de forma muito exponencial. A gente tinha um crescimento de 20%, 30% de clientes a cada mês. Então, era uma coisa constante. E quando entrou a 14.300, né, a gente viu a movimentação gigante do mercado. A gente viu todo mundo falando, agora não vai mais compensar vender GD. Ou você entra agora, ou você para de vender. E no mesmo momento da 14.300, saiu a portaria do Ministério de Minas e Energia, que ia ter a abertura do Mercado Livre em 2024, tá? Foi praticamente 3, 4 meses depois. E quando entrou a portaria, né, muitas pessoas viram o Mercado Livre como uma nova oportunidade, mas como um concorrente em si do GD, como a Islora falou. Só que quando a gente está dentro, a gente tem outra visão, né, que realmente não é concorrente, são complementares, e são duas propostas de clientes diferentes. A gente vê mais ou menos um ano, pessoas do setor falando, não deve se pensar como venda de energia solar ou venda de energia eólica, mas sim como venda de eficiência energética, não, como é o nome, Lara? Soluções energéticas. Soluções energéticas, isso, perfeito. E é isso. Ver, né, qual o perfil de cada consumidor e ver qual a melhor forma. Porque é aquilo, né? O integrador ele pode abrir ainda mais o leque dele de oportunidades. Não ficar só preso na micro ou na mini geração. Isso. Vamos lá para a segunda perguntinha, tá? Qual o papel de um gerente no mercado livre de energia? Para quem não sabe, a Islara agora está como gerente de energia, né? E ela está com um desafio gigante aí pela frente. Tá com um setor novo, uma transição de carreira, uma empresa para estruturar. Eu queria saber como você se sente, quais são os desafios dessa área e o que especificamente um gerente de energia, gerente do processo de migração do Mercado Livre faz, né? Explica um pouquinho sobre qual é o teu cargo e o que você está fazendo. Olha, essa parte ela é mais do back-office, né? Por exemplo, quando tem um potencial cliente para migrar para o Mercado Livre, né? Quando alguém se depara com uma fatura de energia de um cliente grupo A, o primeiro passo, né, que essa pessoa tem que ter é levar até um gestor de energia para fazer essa análise de viabilidade, ver qual a economia que esse cliente vai ter no Mercado Livre, se é viável ele migrar para o Mercado Livre do ponto de vista de adequação, caso seja necessário, fazer toda a simulação dele, a apresentação da proposta, a cotação da energia, ver quanto que está o preço da energia, ver se é um momento bom para ele migrar, ele aceitando a proposta, fazer todo o back-office dele, da migração, né, acompanhar a adesão dele na CCE, acompanhar também a assinatura dele com a comercializadora, enfim, são trabalhos. Difícil, mas difícil, né? Entre tantas outras coisas, ainda tem o pós-migração, né, depois que o cliente migra, para fazer o balanço, né, do mês do cliente, porque, para quem não sabe, quando o cliente entra no Mercado Livre de Energia, ele contrata um montante, né, X, e independente se ele tiver uma sobra ou uma falta, ele precisa ir ao mercado para fazer o equilíbrio dessas contas. Então, também tem que fazer essa liquidação mês a mês, nesse encontro de contas, digamos assim, porque é diferente da GD, onde você acumula créditos, ou então, quando falta, você usa da distribuidora, no Mercado Livre de Energia é um pouco diferente. Se falta, você precisa ir ao mercado para comprar, e se sobra, você precisa ir ao mercado vender, ou você deixa aquilo como lastro. Perfeito, perfeito. É o famoso PLD, né? O temido PLD, que é o cálculo da diferença de liquidação. Sim, sim.
O Luiz mandou uma pergunta aqui. Boa noite, meninas. É possível vender o crédito de energia do excedente de energia que a GD joga para a rede? Como isso, do ponto de vista regulatório, poderia ser feito? Bom, isso entra no aspecto de autoprodução. A gente estava até comentando isso hoje à tarde no grupo da galera aí. E, assim, a gente tem dois casos, né? A gente tem um cliente cativo que migra para o livre, a gente tem um cliente GD, que ele é GD, ele está com o projeto instalado e depois migra para o Mercado Livre, e a gente tem um cliente que vai fazer os dois juntos ao mesmo tempo. Ele vai entrar com o projeto de GD junto com o Mercado Livre. A gente chama esse tipo de cliente autoprodutor, tá? E da mesma forma também cliente que tem GD, tem placa solar e entra para o Mercado Livre depois de ter solar, né? A gente transforma ele como um autoprodutor. E qual a diferença? A diferença do GD para o autoprodutor é que o GD, ele... Deixa eu pensar aqui uma referência aqui. O GD, vamos pensar como uma horta, tá? Ele tem em casa tudo aquilo que ele vai utilizar. Então, por exemplo, ele planta alface, ele sempre vai ter alface ali em casa, então ele nunca vai precisar ir no mercado, porque ele está consumindo energia do sol. E caso falte, ele usa da distribuidora, tá? Que vamos dimensionar. Eu tenho um consumo médio de 1.000 kWh. Eu faço um projeto para ele utilizar 1.000 kWh e sobrar uns 100, por exemplo. Beleza. Caso em um mês chova muito e tu consiga consumir só 500, tu vai utilizar os outros 500 da distribuidora, tá? Quando a gente vem para o Mercado Livre, ele entra no PLD, que é o preço líquido das diferenças, né? E aí tu vai ter que dimensionar o quanto que você vai utilizar e no final do mês fazer essa diferença. E aí é onde entra o papel do gestor de energia. Agora eu vou deixar um pouquinho com a Islara para ela explicar sobre o que é o autoprodutor, né? Já dei minha visão, agora ela vai entrar um pouco mais, que ela tem mais experiência em solar, em projeto. E qual o papel do gestor de energia nisso? No caso do cliente sendo um autoprodutor, ele consegue ter uma usina na carga ou remota, onde ele vende esse excedente através do mercado, não vende, né? Ele utiliza essa energia através do mercado livre de energia. Não sei se na sua pergunta você gostaria de saber do ponto de vista do mercado livre, mas se sim, a Andressa já deu uma boa introduzida. Se for na questão de GD, tá? Eu vou colocar aqui um ponto para ti. Vamos supor que você tenha uma usina de investimento, que você montou essa usina vamos supor, de 1 mega, e você queira vender, entre aspas, essa energia, pois no mercado cativo você não pode vender energia. O que acontece, né, por meio das fazendas solares é o aluguel de usinas, que no caso você consegue fazer o aluguel de parte da sua usina por meio de um consórcio, de uma cooperativa, de uma associação, e aí você consegue vender essa energia dessa forma no mercado cativo. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma usina que você construiu para investimento e você queira vender, né, essa energia no mercado cativo. Vamos supor que você queira fazer uma venda B2B. Você vai abrir um CNPJ, um consórcio de energia, onde todas as empresas que você vai fornecer essa energia vão entrar nesse consórcio e aí você vai colocar essas empresas no seu rateio. Tá? É dessa forma que você consegue, no mercado cativo, fazer a distribuição dessa usina que você fez para o investimento. Tá? Caso você queira fazer essa distribuição para pessoas físicas e queira também introduzir algumas pessoas jurídicas, você pode entrar no perfil de associação, tá? Que, mais uma vez, todas as empresas e as pessoas físicas que você queira distribuir essa energia precisam estar dentro dessa associação. E aí você, depois que a sua usina está conectada, você abre essa associação
coloca todos os beneficiários nessa associação, nesse consórcio, e aí faz a lista de rateio e depois precisa ter a gestão desses clientes, tá? Para saber se os créditos estão sendo contabilizados direitinho, se o rateio ele está sendo obedecido, se a liquidação dos impostos está sendo feita da maneira correta, tá? Então precisa ter todo esse acompanhamento. Mas dentro do mercado cativo, Luísa, é dessa forma que acontece, tá? Comenta aqui se ficou claro, se ainda tem alguma dúvida. Sério, que aula, viu? Vamos lá. Preparação para a transição de carreira. Como que tá sendo o coração, a insegurança, o medo, né, dos nossos desafios. Assim, eu me sinto, hoje eu tô com 6 meses, eu tô mais tranquila, porque, querendo 6 meses já é um tempinho relativamente tranquilo para você pegar, mas assim, eu vejo o Mercado Livre como um mundo, né? A gente acha que tem muito a ver com GD, tem um pouquinho, mas a gente acha que vai ser a mesma coisa. Mas não, gente, é muita coisa. São outras nomenclaturas, outras leis, outros tipos de contratos, né? Porque a gente tem muito contrato. Em GD é crédito. GD crédito, crédito, crédito. A gente entra em Mercado Livre é contrato. Então, só aí a gente já tem uma diferença muito grande. Sim. E aí, insegurança, né? É difícil no começo. O primeiro mês eu lembro que eu não sabia o que fazer. Tinha muito medo de não dar conta de aprender tudo isso, né? Porque muitos termos diferentes, muitas regulações diferentes. Mas com o tempo você vai pegando. A preparação para a prova da CCE foi muito importante para mim também, que eu peguei muitos insights com ela. Uhum. Olha, assim, o conselho que eu dou para as pessoas que pensam em fazer transição de carreira é estudar muito antes de fazer essa transição, para quando essa transição acontecer, ela ser mais suave, tá? Pois já tinha algum tempo, né, que tanto eu quanto a Andressa já havíamos estudado o Mercado Livre, já havíamos pondo o pezinho. A gente começou a estudar em janeiro. Em janeiro a gente começou a estudar. Eu lembro, foi assim que entrou a 14.300, né, de 7 de janeiro. Sim, até antes talvez. E a gente já estava estudando bastante, né, pois nós temos esse perfil de gestor de energia, né? Então, quem tem esse interesse de seguir nessa área precisa estar sempre pensando na frente, né? Hoje é solar, amanhã é o Mercado Livre, depois de amanhã é hidrogênio verde vai entrar, viu, galera? Quem não conhece ainda o mercado de hidrogênio verde para a região de Ceará, no PECEM ali, gente, está crescendo demais. Teve investimento de 1,2 milhões, bilhões, não recordo bem o número, mas teve um investimento gigante lá no PECEM. Justamente. Então, esses profissionais que têm interesse em fazer essa transição, estudem muito antes de entrar, né? Porque é aquela coisa, quando você entra, né, você já tem meio que saber pelo menos as coisas básicas, né? É aquela coisa, trocar o pneu com o carro andando. A empresa não vai parar para você aprender, né? E principalmente porque é um mercado muito novo que poucas pessoas sabem. Então, para você achar uma referência assim, que sabe tudo, você tem que estar conectado a muitas pessoas boas, né? E como é tudo muito novo, então fica muito difícil acesso a essas pessoas. Esses dias eu estava conversando, né, com um colega de trabalho e ele já é do Mercado Livre, né, não trabalhou com solar, e ele falou assim, eu acho que Mercado Livre é mais fácil do que GD. Eu, como assim? Eu também achava.
nunca. Tipo, GD é aquela coisa, né? Eu trabalhei mais de 3 anos nisso, então eu já sabia como a palma da minha mão. Mas o Mercado Livre, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. As decisões, elas têm que ser tomadas, isso eu estou falando pós-migração, né? Elas têm que ser tomadas muito rápido, precisa de uma equipe muito grande para fazer toda a gestão. Ah, e ainda mais porque esse equilíbrio, né, entre consumo e contratos, eles têm que acontecer todo mês. Então, todo mês precisa ter uma pessoa realmente fazendo esses relatórios, vendo se realmente está tudo certo, se precisa comprar, se precisa vender, se não tem alguma penalidade, se não tem alguma taxa mais para pagar. Então, ele é um mercado, eu digo que mais complexo que a GD, tá? Nossa, não sei nem o que dizer, tá 10 mil vezes mais complexo que a GD. GD todo mundo tem na palma da mão, né? A galera que vende GD, pelo menos no Ceará tinha umas 200 empresas que vendiam GD, então sabia explicar uma conta GD, sabia quando a E conta... muitas delas não sabiam, tá? Muitas delas não sabem, na verdade. A maioria sabia. Aí você me pega. A maioria sabia, tipo, identificar uma conta GD, quais eram os encargos, se estava certa, se estava errada, como que transfere crédito também, né? Uhum. E aí você entra para o Mercado Livre que está começando agora, vai abrir para Grupo A em janeiro de 2024, porque antes era só acima de 500 quilowatts de demanda. E para Grupo B a gente está prevendo até 2027. Assim, é diferente, né? É diferente de uma parcela onde 3% da distribuidora era GD. Assim, 3% é um número muito grande. Você está com a sua distribuidora há 30, 50 anos, com a mesma distribuidora. E para você falar assim, não quero mais essa distribuidora, eu quero entrar no mercado novo, que eu não tenho referência, que a minha referência está 6 meses, está 1 ano no máximo, no Mercado Livre. E aí entra muito a segurança, né? O treinamento de empresas, o seu estudo mesmo para você conseguir fechar o cliente. E o papel do gestor de energia, né? O papel do gestor de energia é muito importante nisso, viu? Porque hoje para você, até para tirar dúvidas, né? Assim, com quem que eu vou tirar dúvidas? A gente estava conversando sobre a viabilidade de autoprodutor, como que a gente tira as dúvidas de alguns encargos, né? E hoje a gente vê pouquíssimas referências. Sim. Então, assim, tem muita oportunidade pela frente, viu? Tem muita oportunidade pela frente para quem está reclamando de vendas caindo, mesmo com o payback da energia solar subindo, as vendas estão caindo. A previsão, pelo portal solar, a previsão era que estava aumentando no segundo semestre. Não sei informar, mas estava lendo no portal solar que estava aumentando no segundo semestre. Se tiver alguém de GD aqui, comenta como é que tá as vendas por aí, pra gente saber. Normalmente, o começo do ano é mais devagar nas vendas, chegando próximo do segundo semestre, que vai pegando, né? Mas é aquela coisa. As empresas de energia solar, isso eu falo as que realmente trabalham bem, sabem o que estão fazendo, acabaram pagando o pato pelas pessoas que não sabiam, né? Que fizeram aquele terrorismo de coloca sua energia solar agora esse ano, porque senão não vai mais dar certo, e pressionando e fazendo marketing a respeito disso. Então, tudo isso impactou. E fazendo Né? venda errada também, né? Muitas empresas fazendo venda errada, vendendo projeto e demorando 4 meses para instalar, 5 meses para instalar as placas. Então, assim, com isso foi gerando muita desconfiança no mercado também, né? Total. E junta tudo, né? Junta a taxa de juros alta, junta com essa questão do terrorismo que fizeram,
de essas empresas menores, né, são as que acabam sendo afetadas primeiro, fechando. Então, os clientes, eles veem isso, né? Então, eles acabam ficando com o pé atrás, né, de investir numa empresa, dá 6 meses, ela fechar, e quem que vai atender essa empresa, né? Esse cliente, na verdade. Mas, Lara, por mim era isso. Acho que a gente já deu um overview sobre tudo, era bem breve mesmo pra gente ter mais um bate-papo, né? Uhum. Tret, tá tudo bem? Quer puxar mais algum assunto? Pessoal, é isso, tá? A gente tá ficando por aqui. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.